Será que você também não está vendo a formiga que está aí na sua frente? Existe essa imagem mental e você vai reconhecer a partir de uma história. É o seguinte, havia uma família que estava lá no zoológico e eles foram para algumas partes ver alguns animais. Uma das 6 crianças que estavam ali com a mãe, foi lá fazer aquele passeio de final de semana, ela pediu para ir lá na baleia, onde havia um grande aquário. Eles então se direcionaram até lá. Chegando lá, eles perceberam que a baleia ficava no local mais reservado do tanque. Algumas vezes ela passava ali de frente ao vidro. A maior parte das crianças ficaram vidradas lá quando perceberam aquela movimentação da água, que estava turva, mas dava para ver algumas ondas passando, o que indicava que a baleia estava próxima a passar no vidro. Então a mãe chamou a baleia e chamou a baleia, não, chamou a atenção dos filhos e eles foram para próximo ao vidro. A baleia então se aproximou, a maior parte das crianças conseguiu visualizar a baleia passando, mas uma daquelas crianças não estava olhando ali para o vidro. Ela prestou mais atenção em uma formiga que estava ali passando de costas para o aquário, né? A criança não olhou para o vidro, olhou foi para o chão, onde a formiga estava passando, levando um peso ali sobre suas costas. E esse peso que a formiga levava parecia ser muito maior do que o peso da própria formiga, né? Se você não sabe, uma formiga consegue carregar por volta de 50 a 100 vezes o seu peso e ela consegue deslocar isso por uma grande distância de forma proporcional. E essa grande distância que a formiga consegue transportar um peso que é até 100 vezes maior que o dela, é um fato natural tão relevante, importante, surpreendente até, mais até, dependendo da perspectiva, do que visualizar aquela baleia que estava passando por ali naquele aquário. E daquela visão, a mãe conseguiu tirar alguns ensinamentos ou pelo menos uma reflexão. A maior parte das crianças estava olhando para algo mais significativo, em termos de volume, em termos de tamanho. Elas passaram bem mais tempo atentas a visualizar aquilo e elas não conseguiam ver, naquele momento ali, algo que é do cotidiano, mas que é tão relevante do ponto de vista natural quanto uma baleia. É, de fato, surpreendente, se você parar um pouquinho para refletir, que uma formiga consiga carregar 100 vezes o seu peso, né? E esse fato do cotidiano pode ser trazido aqui para o nosso contexto, enquanto profissionais da medicina, também haja vista grandes objetivos de vida que nós temos. Às vezes a gente fica buscando algo tão significativo em nossas carreiras, equivalente a esperar a baleia aparecer, equivalente às nossas conquistas ali do trabalho, do cotidiano. Mas, por vezes, outros fatos relevantes ou tão relevantes quanto, ou até mesmo mais relevantes, eles passam despercebidos e a gente não aproveita aquela beleza que a vida nos proporciona a cada momento, a cada fase, né? Essa história foi tirada do livro A Família Leitora, estou lendo aqui, e é que eu decidi compartilhar com vocês e enxerguei grandes possibilidades também de reflexões para essa semana aqui para gente, para você aí que está acompanhando, seja ao vivo, seja a gravação. Quais as lições que essa história pode gerar na gente, ou pelo menos estímulos a reflexões? Um ponto que, ao meu ver, é possível tirar são prioridades, né? Quais são as prioridades que a gente tem colocado em nossa vida, sobretudo aquelas prioridades cujo momento que demarca a sua conquista, por vezes está bem distante. Por estar bem distante, o objetivo a ser alcançado, a gente vai perdendo a vida do cotidiano, que parece ser singela, mas a depender do nosso olhar, podemos aproveitar muito. Trazendo aqui para o nosso contexto, se você tem por volta de 30, 40 anos, talvez tenha filhos também, é algo que buscamos bastante, a convivência harmônica de qualidade com os nossos filhos. E no nosso contexto médico, em virtude de várias possibilidades de trabalho, plantões, serviços ambulatoriais, então existe uma oferta relevante, sobretudo analisando aí cada especialidade, para que nós trabalhemos. E isso impossibilita ou reduz, embaça as nossas decisões, pois é difícil, por vezes, classificar se aquilo que está aparecendo ali é uma oportunidade ou é uma falsa oportunidade. Será que ao agarrar esse excesso de trabalho no cotidiano, ele não está impedindo a nossa visão, a nossa convivência familiar, ao ponto de deixar embaçado para a gente a convivência familiar como algo de grande objetivo em nossas vidas? Há uma divergência entre o caminho que você está trilhando
para suas conquistas de vida pessoal ou de carreira médica, há uma divergência, porque não dá para misturar isso, né? Não dá para separar. Essa separação de como que você está em termos de objetivos de vida pessoal, familiar, ou objetivos de vida é, de trabalho, de carreira, elas causam dano se você não enxergar e planejar isso junto. Até falei isso no primeiro encontro que eu fiz lá com o pessoal da residência de emergência, que ao recomendá-los a que façam um plano de vida e carreira médica, que faça isso junto, escreva textualmente o que querem da vida como um todo, e não uma separação de trabalho aqui e aspectos pessoais aqui. Isso é muito importante identificar. E no nosso cotidiano, as distrações de trabalho também podem deixar nebulosa a nossa visão de mundo até, visão de vida e carreira. Recentemente estava lendo livros relacionados a desenvolvimento intelectual e acho que foi o Jean Guiton, não sei se foi outro autor, que aborda sobre esse texto, sobre esse tópico. Ele fala sobre a leitura como um aspecto de elevação de espírito, né? De possibilitar que você veja coisas que nem todos conseguem ver. E há alguns benefícios trazidos pela leitura quando você analisa a leitura técnica e a leitura de literatura mesmo relacionadas às histórias. A literatura técnica, que é o que costumamos ler, e muito, né? Desde a faculdade, pós-residência, no mundo do trabalho, elas nos possibilitam uma visão bem direcionada ao conteúdo que está sendo apresentado. Essa visão técnica e objetiva é própria dessa linguagem mais cientificista e é disso que precisamos no nosso cotidiano. Ler um texto técnico e visualizar e assimilar um entendimento para uma aplicabilidade do nosso cotidiano em termos de diagnósticos e tratamentos. No entanto, se dedicarmos a 100% do nosso cotidiano à leitura técnica, a gente tem uma impossibilidade de avanço em outros aspectos. O senso crítico de vida, ele advém das nossas vivências. E a leitura, até eu postei aí ontem, nos afasta da burrice e nos aproxima da sabedoria. Quando você tem acesso à literatura e coloca isso no seu cotidiano, algumas leituras por semana, você se dá a possibilidade de ir a novos horizontes, a vivenciar novos universos. E a cada frase, cada texto, até mesmo cada palavra, ela tem vários significados. Esses significados, sobretudo na literatura mais clássica, ela possibilita que você amplifique e contextualize com o seu mundo. Os símbolos dos livros de literatura mesmo, de romance, por exemplo, ou mesmo outros segmentos, eles são compostos de símbolos que vão formando, sobretudo desde a infância, o seu imaginário. E isso permite que você se eleve em espírito, cresça de forma mais abrangente. No entanto, como inserir esse tipo de vivência, que é a leitura de livros não propriamente técnico, no nosso cotidiano, enquanto médicos, se nós dedicamos a maior parte do tempo para visualizar ou esperar a que a baleia apareça. A baleia, aquele fato significativo da nossa carreira, aquele nosso grande sonho, aquele nosso grande objetivo de vida, que ainda está obscuro e que a gente não sabe qual o momento certo que ele vai aparecer. Se a gente dedicar o tempo a só esperar isso, a gente perde a beleza da vida, e para aproveitar a beleza da vida, daqueles momentos mais singelos, é preciso que tenhamos referenciais, preciso que tenhamos vivência, e a literatura permite demais a que tenhamos mais significados a partir dos símbolos que estão lá nas histórias, de cada palavra que está por ali em cada história, e isso nos permite enxergar a formiga que está passando ali próximo da gente e o quão aquilo é significativo, embora ainda que singelo. O quão é significativo aqueles minutos com os nossos filhos, ainda que singelos. E ainda trazendo para o nosso contexto médico, né, existe o termo anamnese, que é trazer de volta a memória. Talvez durante o momento da vivência propriamente, que parece que é singela, que é simples, não pareça tão grandioso assim. Parece algo do cotidiano mesmo. Mas quando a gente olha para trás, aí nós trazemos de volta a memória, fazemos a anamnese, as coisas ficam mais significativas porque elas se somam a outras coisas, às outras vivências. Para que você entenda o quão significativa é a vivência, mesmo que embora no momento da vivência ela não pareça tão significativa, é só lembrar de um fato relevante que você teve na infância, de um professor que você teve, do o que você lembra do seu convívio familiar ou convívio escolar. Certamente você não vai lembrar propriamente de uma imagem nítida do que estava acontecendo, mas você vai lembrar de símbolos como família contando história para você, ou um dia lá no clube, na piscina, na praia. Você vai lembrar de um contexto maior e isso ali vai te trazer boas sensações, bons sentimentos. Mas para que a gente possa viver cada momento singelo
que não parece significativo naquele momento, é preciso ter tempo. É um pré-requisito mínimo, né? E o nosso cotidiano, nossa carreira médica é especialista em nos tirar tempo para visualizar a belezas da vida. A não ser que tenhamos um planejamento e a execução desse planejamento que nos destrave tempo para ter essas vivências maiores já citadas aqui. Então, a partir da leitura que eu indiquei aqui no início do nosso encontro, eu tive essas reflexões e imaginei que elas são significativas para que você leve aí durante essa semana. Os 5 pontos listados aqui, só para resumir, são para que a gente reflita sobre as nossas prioridades do cotidiano, que a gente tenha, mesmo em que vivências singelas, dá um grande valor a essas vivências singelas, que possibilite a leitura de fatos de livros, de textos que não propriamente são técnicos, haja vista que eles contribuem de forma mais discreta para o nosso avanço do nível crítico e de vida, e que ainda diferencia oportunidades de falsas oportunidades de vida. De outra forma, a gente vai apenas viver em uma corrida sem fim e, por vezes, destrutiva a depender do que você está escolhendo a cada dia do cotidiano, beleza? Quero deixar também um convite aqui, você participe do meu webinário que vai acontecer dia 17. Você vem no meu direct e solicita o link de participação, vai ser Receita Médica para o Sucesso, e lá eu vou compartilhar muito sobre o que eu falei aqui, ainda falar sobre pilares importantes para que você tenha uma elevação do nível crítico, uma elevação do rigor crítico para suas próximas decisões de vida e de carreira médica. O nome da transmissão vai ser Receita Médica para a Liberdade. Vou falar sobre pilares como gestão, marketing e finanças pessoais, que são elementos para que você viva de uma forma significativa dentro da profissão médica, a depender das escolhas que você faz, e que ainda tenha tempo para ter convivências familiares, de saúde e mesmo de trabalho de uma forma que te eleve enquanto ser humano, beleza? Se você quer participar dessa transmissão, vai no meu direct e diz que quer participar, eu te mando o link de inscrição e aí fica tudo certo, beleza? Ótima semana para você, compartilhe esse conteúdo com alguém que você gosta, algum colega médico, ou mesmo estudante de medicina, e a gente se encontra nos próximos. Até mais.